O Palmeiras, gente, tá prometendo aí um ano de reforços de peso. Eu não lembro de ter visto na gestão Leila, tá, uma fase de tantos nomes de peso sendo assim levantados pelo Palmeiras. Primeiro, Paulinho, tá? Paulinho que tá quase certo, 18 milhões de euros, tá? 18 milhões de euros, mais o Gabriel Menino e o Patrick, que é um volante da base do Palmeiras. Aí o Paulinho tá quase certo, tá praticamente fechado. Andreas Pereira, Palmeiras disposto a pagar 20 milhões de euros. Mas, de verdade, não acho que o Fulham liberaria. É o 8º colocado do campeonato inglês. Andreas Pereira é o 8º jogador, se eu não me engano, ou 7º que mais jogou pelo time nessa temporada. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, em um segundinho. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na Rádio, YouTube e TV, para falar desse mercado do Palmeiras que está muito agitado. Palmeiras quase certo com o Paulinho, do Atlético Mineiro. 18 milhões de euros, mais Gabriel Menino e Patrick, volante da base. Deve ser essa a negociação. Está disposto a pagar 20 milhões de euros no Andreas Pereira, mas o Andreas Pereira está jogando e está em boa fase no Fulham, tá? Da Inglaterra. Chegou a ter sondagem até para o Gabriel Jesus, que o Gabriel Jesus mesmo confirmou que ele sabia de sondagem, mas que nada de proposta e que ele não deveria sair do Arsenal. E aí já tem, né? O Facundo Torres, tem outros nomes sendo levantados. Será que o que agitou o Palmeiras, Mauro César Pereira, foi um ano de muita pressão por falta de títulos? Porque o Palmeiras, se eu não me engano, é o time que está mais falando em reforços de peso nesse começo de janela, Mauro. Bem, eu acho o seguinte, se o Palmeiras tivesse sido competente quando o título brasileiro estava ao seu alcance e ele conseguiu perdê-lo, sendo derrotado em casa pelo Botafogo, numa semana que o Botafogo tinha que viajar para atuar na Argentina, né? Viajou no dia seguinte a partida que foi aqui em São Paulo para decidir a Libertadores, o Palmeiras descansadão, jogando só uma competição há meses, conseguiu perder. E depois teve o jogo com o Cruzeiro ainda, que ele jogou sem torcida adversária, o Botafogo teve que enfrentar o Inter com torcida adversária, o Botafogo venceu o seu jogo. O título estava na mão do Palmeiras, teve até essas oportunidades, né? Não tem data, enfiaram esse jogo numa terça-feira, gente. Uma sacanagem com o Botafogo, né? Quarta-feira viajava, sábado decidiu Libertadores. Tudo ficou bom para o Palmeiras. Joga sem torcida por conta de uma situação causada por palmeirenses. Quer dizer, tudo muito bizarro. E tudo a favor do Palmeiras. Ou não foi? Foi a favor do Palmeiras. Acabou sendo uma situação que favoreceu o Palmeiras. E ainda assim perdeu o título. Se ganha esse título, eu duvido que fosse ao mercado. Nosso elenco é ótimo, trabalhamos assim, o técnico gosta de trabalhar com jogadores que não são medalhões, várias pessoas falariam isso. O que ocorre? Nesse momento, me parece que a diretoria do Palmeiras quer dar uma satisfação ao seu torcedor, porque o Estevão vai embora. E qualquer um que viu os jogos observou que o menino carregou o time nas costas. Sem ele, quando ele foi embora no meio do ano, que é justamente quando vai entrar a fase importante da temporada, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Já não foi possível ganhar um título esse ano com ele, imagina sem o menino. Então é hora de ir ao mercado e dar uma satisfação ao torcedor, como nunca aconteceu nesses últimos anos. Mas na prática até agora só tem uma contratação de peso, né? Encaminhada, que é o Paulinho. O Facundo é mais uma tentativa do que outra coisa. Jogador com bons índices, jovem, promissor, mas não é aquela coisa do scout genial, né? De buscar um jogador desse no Fênix, no Liverpool, no Boston River, no Defensor, nos times pequenos e médios do Uruguai. Não. É um jogador que já está nos Estados Unidos, vai custar muito dinheiro, né? Mas é uma tentativa, né? O Paulinho já é mais uma realidade, mais maduro, futebol alemão, futebol brasileiro, muito bom jogador, embora machucado, vai demorar um tempo para voltar, mas enfim. Então é hora de ir à luta. Aí tem muitos nomes que são especulados, eu não acredito que vai contratar todo mundo. O Arias, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é o Cruzeiro que é mais dinheiro do que o Atlético vai receber, pelo menos a priori, pelo Paulinho, embora o Atlético tenha 2 jogadores também envolvidos na negociação. Então acho que é um reflexo disso. Aí é importante entender assim, até a conexão entre Atlético, Palmeiras e o Paulinho no meio. Vejam a diferença. No clube associativo,
Não que esse seja o modelo ideal. É claro que os dois, tanto o SAF como o modelo tradicional, podem ser ruins. O mais importante é a boa gestão, não importa o modelo. Mas no clube associativo, por mais poderoso que seja o presidente, ele pode ser tirado. A turma que estava no Corinthians esses anos todos saiu para entrar o Augusto Melo. E olha que o Augusto Melo nunca apareceu assim como um cara, o gênio da lâmpada, que vai salvar o Corinthians, nada disso. A grande questão era outro cara, de outro grupo, para tirar aquela turma de lá. E essa turma parecia que nunca sairia do Corinthians. Estavam lá desde 2007. Houve uma cisão ali, depois se reaproximaram alguns. O Augusto mesmo fez parte do grupo. Ele era pequeno lá do grupo, né? Base, fez parte. Então você vê, um filhote do grupo, sem muita representatividade, consegue. Por quê? A insatisfação, seja ela qual for, com um dirigente ou um grupo de dirigentes, no clube associativo, cara, você pode votar e tirar. Ah, mas o torcedor não vota. Quem vota são só os sócios. Sim, mas esse pequeno colégio eleitoral pode tirar o cara. O Casares no São Paulo é mais difícil sair numa situação dessa, que o São Paulo tem um colégio eleitoral ainda menor dos conselheiros, o que é mais absurdo ainda. Mas ainda assim pode sair. Se ele fizer uma bobagem ou outra e um grupo conseguir se reunir e lançar um nome, pode tirar o cara. O Aidar foi assim. Sim. O Aidar conseguiu. O Aidar conseguiu voltar ao poder. O Aidar não era da turma do Juvenal, né? E conseguiu chegar à presidência de São Paulo. Ele rompeu com o Juvenal, ele foi eleito pelo Juvenal e quando rompeu com ele, ele caiu. E, então, assim, você tem aí uma situação que no clube associativo você pode... Então, a Leila é muito forte no Palmeiras. Mas se o Palmeiras tiver 1, 2, 3 anos de fracasso, não vai ser só a Mancha que vai reclamar dela. A Mancha que tem uma relação ruim com a presidente. Eu imagino que ela saiba disso. E entrou muito dinheiro com boas vendas. Então, é hora de fortalecer o time, porque o que mantém a Leila como uma pessoa vista de forma positiva pelo palmeirense, pela mídia, é o desempenho esportivo. Não importa se o clube for bem gerido, é o futebol. Então, se o futebol do Palmeiras é forte e vencedor, a Leila vai ser elogiada. Se não, ela vai ser criticada. Aí vou dar um exemplo. Cara, se você pegar a gestão do Rodolfo Landim no Flamengo, o cara pegou 400 milhões de arrecadação por ano passado bateu 1,300. Esse ano vai bater também 1 bilhão e tanto. Ganhou vários títulos, foi o presidente mais campeão, né? O clube... Eu estive no Flamengo recentemente lá, e até a gente da oposição falava que o clube estava bem administrado. De fato, o clube está muito direitinho, tudo bonitinho, arrumado, está tudo ok. Então o sócio não tem que reclamar. A piscina está limpa, tem cloro, sabe, as quadras de tênis, está tudo perfeito, impecável. O clube está muito legal, tudo muito direitinho. Então o sócio que frequenta o clube também está satisfeito. Porque como é que o Landim perdeu essa eleição? Ah, porque o candidato não era bom? Não é só isso. Porque no futebol, mesmo ganhando a Copa do Brasil, ficou devendo. Fracassou retumbantemente em 2 Libertadores, há 4 anos não briga pelo título brasileiro. E como ele pôs a régua, ele mesmo, na gestão dele, lá no alto, com muitas conquistas, a cobrança ficou maior. E aí ele cai. Então, essa é a diferença para a SAF. Aí vamos para o Atlético Mineiro, que está vendendo o Paulinho. Por que o Atlético vende o Paulinho? E tem torcedor do Atlético lá arrancando as calças pela cabeça com raiva dos donos do clube. Em 2021, essas pessoas colocaram muito dinheiro no Atlético. O Atlético foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, todo mundo amava os benfeitores do Galo. O Galo aumentou sua dívida, não tem jeito. Os caras colocaram dinheiro, a dívida aumentou. Poucos atleticanos reclamaram. A maioria aplaudia, né? Aplaudia, assim e tal, tudo bem. Beleza. Virou SAF, eles viraram donos do clube. Ok. Nenhuma resistência ou pouquíssima resistência no primeiro momento. Esse ano, apesar de um elenco caro, o Atlético fracassou retumbantemente. E ao perder para o Botafogo, que tinha só 10 homens, vergonhosamente na final da Libertadores, foi uma vergonha, né? Você perdeu um jogo que você tem um homem a mais 90 minutos. E perder por 2 gols. Olha o que aconteceu com o Atlético. Ele perdeu a vaga na Libertadores, que ele não conseguiu por outro meio, então ele ficou fora da próxima Libertadores. Ele não foi esse Mundial que agora passaram a chamar de Intercontinental, que acaba de acontecer no Catar. Ele não foi para lá, ele iria. E ele não vai para o Mundial lá dos Estados Unidos em junho. Então, ele perdeu 3 competições internacionais. Isso é um baque tremendo nas receitas do clube. O torcedor do Atlético agora reclama que o Paulinho vai sair. Peraí, vai enfraquecer o elenco. A SAF, meu amigo, vai ser gerida de acordo com o que pensam os seus proprietários. É uma empresa. E o cara pensa o quê? E não está errado não, hein? Não está errado não. Eu acho que está certo. Eu vou ter menos arrecadação. Meu elenco é muito caro. Não consegui classificação, eu vou ter que trabalhar numa margem menor. Aí surge uma proposta absurda, eu acho assim, altíssima, fantástica. 18 milhões de euros, algo equivalente em reais, né? E 2 jogadores jovens.
você pegar o valor de mercado dos 2 atletas que o Palmeiras está cedendo, você vai dar 24, 25 milhões de euros, gente. Pelo Paulinho. O Paulinho veio livre do Bayer Leverkusen, certamente ganhou luva, salário muito bom e tal, mas não pagou multa rescisória ao time alemão. Então, para o Atlético, é uma margem de lucro excelente. A SAF é um negócio. E ele tem que fazer as rodas girar. O cara não vai ficar botando só dinheiro do bolso dele ali, queimando dinheiro. No clube associativo, não sai do bolso do dirigente, meu amigo. No clube associativo, como é que funciona? O clube vai pagando, se ele não paga, ele se endivida. O dirigente vai embora, a dívida fica para o clube. É isso. Então, essa é uma diferença fundamental. E o Paulinho, a negociação do Paulinho, ela explica muito sobre SAF e clube associativo. Por mais que Leila Pereira tenha um ótimo desempenho como presidente do Palmeiras e seja até idolatrada por parte da torcida, se ela não conseguir bons resultados, é evidente que ela vai cair em desgraça, porque acontece com qualquer um. Imagina o Palmeiras em 2025 não se reforça, e olha que mesmo o Palmeiras vencendo, muitos palmeirenses reclamavam reforços, reivindicavam contratações de mais impacto. Imagine se ela passa 2025 sem contratar e não ganha nada. Nossa, a torcida se volta contra ela. O Landim, sendo campeão, a torcida xingava ele no Maracanã. Por quê? Porque fracassou em outras frentes, porque cometeu alguns outros erros. E dançou. Não parecia acreditar que fosse perder a eleição. Perdeu. Como a turma que estava no Corinthians perdeu para Augusto Melo. Então é assim. No futebol é assim, no clube associativo e na SAF, essa diferença. Então o atleticano, ele precisa entender, até eu escrevi isso outro dia no Instagram, os caras não entenderam nada, nossa, até apaguei. Nossa, como tem gente que não pensa. Achavam que era sobre o Botafogo, nada a ver com o Botafogo. Está me referindo ao Atlético. Quem manda no clube, gente, não é o sócio na SAF, não é o torcedor, é o dono. O dono manda, ele decide, acabou de comprar. O clube é uma propriedade dele. Aquele CNPJ ali é dele, ele comprou, ele é dono, como se fosse uma loja, tem uma loja. Então, hoje, o Atlético, ele pertence àquelas pessoas, é tudo legal, tudo correto. Então, as decisões serão tomadas de acordo com aquilo que ele pensar, os donos pensarem, e no caso específico, de acordo com o momento financeiro e as perspectivas do time no ano que vem. Simples assim. O Palmeiras, ao contrário. A Leila, ela é a presidente do Palmeiras, não é dona do Palmeiras. E ela sabe que o mau desempenho esportivo pode até fortalecer uma oposição que pode, no futuro, vencê-la numa eleição, dependendo do que acontecer. E tudo passa pelo futebol. Tudo passa. Ah, mas o torcedor não vota, que vota meia dúzia lá, um colégio eleitoral. Sim, mas esses caras também são torcedores, influenciados no voto pela reação da torcida. O cara que é do Maracanã, sócio do Flamengo, com direito a voto, e via a torcida xingar o Landim, irritada com o desempenho do time, eliminado pelo Peñarol da Libertadores, ano passado pelo Olímpia. Por exemplo, esse cara vai pensar o quê? Ele vai se envolver naquilo, ele não quer mais aquele presidente, ele quer outro. Aí vai lá e vota, ele perde a eleição. Isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Eu lembro que nos anos 70 para 80, quando o Eurico Miranda aparece no Vasco, anos 80 já, ele tenta enfrentar o Antônio Soares Calçada, que era o presidente do Vasco. E o Calçada ganhava o Eurico na eleição. Dentro do clube ele era mais forte politicamente, mas o Eurico se fortalecia com a torcida, com aquela coisa de brigar pelo Vasco, quando ele era diretor. Até que depois eles se unem. E aí o Eurico passa a ser o cara que manda no futebol e o Calçada era o presidente do clube. Era quase como se fosse uma SAF extraoficial, não pela questão da aquisição, mas do poder. O futebol era todo na mão do Eurico. O Eurico fazia o que ele bem entendesse, o Calçade só chancelava. Eles viraram aliados, mas houve um momento que eles eram rivais. E o que acontecia no Vasco da Gama? A maior parte da torcida não votava, mas aquela massa no Maracanã, em São Januário, ela afetava a cabeça do cara que ia votar. Então, isso é histórico, cara. É histórico. E agora o advento da SAF, ele muda completamente essa perspectiva. Então, o que está acontecendo no Atlético Mineiro, na SAF do Atlético Mineiro, é isso. Os caras analisaram, na minha opinião, corretamente. Eu venderia correndo. 18 milhões de 2 jogadores pelo Paulinho. E eu tenho um ano que vem que vai ser um ano muito mais difícil para mim. Eu perdi 3 competições internacionais que eu poderia faturar. Então, eu tenho que arrumar dinheiro em outro lugar. Aparece alguém pagando, vende, eu vou trabalhar com orçamento mais enxuto, eu vou tentar revelar jovens jogadores. Porque para jogar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, eu não preciso de um time tão caro. E assim, repito, o cara não vai ficar botando dinheiro no bolso dele só a vida inteira. Tem uma hora que não dá. Pensa, como é que é isso? Que receber um tem uma hora que não dá. Parei aqui. E não é só o cara, tem família por trás, né? Exato. Tem família. O que é isso aí? Vai torrar tudo aqui, esse negócio, dessa brincadeira de futebol. Não é assim, não. Porque o negócio, a brincadeira é cara. É cara. Tem uma hora que para.
Aí eu tô vendo vários atleticanos com raiva. Isso é falta de noção. Achava o quê? Que os caras vão lá, pagam jogadores, aí compram um clube. E vão ficar tirando dinheiro dos seus próprios negócios para ficar sustentando um time que não ganha e que dá prejuízo. Não, essa é a hora de frear. Corretíssimo. É assim que funciona. Negócios. Não, e eu tava pensando aqui, ó, dos reforços, agora surgiu até o nome do Vitor Roque hoje, né? Hoje até o nome do Vitor Roque surgiu no Palmeiras. Só antes de falar do Vitor Roque e do Andreas Pereira, ó, Paulinho, foram 120 jogos pelo Atlético Mineiro, 50 gols, 12 assistências. O Paulinho que começou muito bem, né, no Atlético Mineiro, mas esse fim, talvez pela lesão, já que foi fratura por estresse, né, ele não foi muito bem. No Atlético Mineiro, nesse final de temporada, passou por uma cirurgia e só vai poder jogar, se eu não me engano, em março, né, do ano que vem. Então ele ainda vai ficar um tempo parado e deve sim já fechar com o Palmeiras. Agora, ainda tem a situação, gente, do Vitor Roque, que saiu hoje, e do Andreas Pereira. Do Andreas Pereira, eu tenho uma informação, tá? Porque falaram que o Andreas Pereira, o Palmeiras ia colocar o Richard Rios como troca, que alguns até informaram que o Fulham tinha topado colocar o Richard Rios. Eu falei com o staff do Richard Rios, tá? O que me foi informado, nem foram procurados, tá? Nem procurados foram. Quem me falou foi um dos empresários do Richard Rios, que nem procurados eles foram nem pelo Palmeiras, nem pelo Fulham, ou seja, que ainda não tem o conhecimento deles de que o Richard Rios pode ser colocado no negócio. Foi oferecido, a princípio, 20 milhões de euros, tá? Pelo Palmeiras. E dito que o Andreas Pereira aceitou negociar. Ele deu aval, ó, pode abrir a negociação. Né? Claro, o Andreas Pereira teve aquele erro contra o Palmeiras, na final da Libertadores da América. Óbvio que isso já movimenta até o torcedor do Palmeiras. O cara já chega querido pelo torcedor do Palmeiras. Teve toda essa situação. Parece que ele deu aval para a negociação. Só que 20 milhões de euros parece que o Fulham não se interessou. E o Palmeiras vai fazer uma nova investida. Aí eu até vi a notícia que poderia ser uma nova investida de 22 milhões de euros. Aí é até sacanagem, né? Porra, de 20 para 22, o Fulham não vai ceder. Até porque o Andreas Pereira é o 7º jogador que mais atuou no Fulham nessa temporada e o Fulham faz um bom campeonato inglês. Ele não tá tão mal na tabela, o Fulham. Tá ali, se eu não me engano, em 7º ou 8º colocado do campeonato inglês. E agora surge a situação do Vitor Roque, tá? Agora, sabe o que eu tava pensando, Vamp? Você que gosta de fazer essas contas e depois eu vou querer consultar o Bruninho também. Eu pensei aqui, vamos lá. Paulinho, 18 milhões de euros. Andreas, se saísse no valor que eles ofereceram, 20 milhões de euros. E Vitor Roque, que parece que eles estão oferecendo 20 milhões de euros. Dá o valor do Endrick e o valor do Estevão. Os três, por esses valores. Porque os dois vão sair a 60 milhões de euros para o Palmeiras. O Estevão com bônus também deve chegar a esse valor. Se você pegar 20 milhões do Vitor Roque, não que fechou, tá? Pelo que eles ofereceram. 20 do Vitor Roque, 20 do Andreas Pereira, 18 do Paulinho, dá 58 milhões de euros, Vamp. Então, Tico, eu não acredito muito que o Andreas Pereira venha, não, que ele é titular do Fulham. Hoje o Fulham jogou, ele não jogou que estava suspenso. Né? Não é um cara que está no banco lá, é titular absoluto. Né? Acho que ele não trocaria a Premier League para voltar ao Brasil. Você falando que a torcida do Palmeiras vai ficar feliz, porque né, ele errou na jogada lá que deu o gol do título o Palmeiras no jogo contra o Flamengo na Libertadores, né? Eu acho que esse aí é meio complicado. O Vitor Roque tá lá, emprestado do Barcelona pro Betis. Não sei também qual é o interesse do Barcelona financeiramente, em termos de um jogador que ficou pouco tempo, uma promessa, um jogador promissor. E se bater esses números aí que você falou, esse cálculo aí, então é 6 por meia dúzia, né?
Era melhor ter dado um contrato melhor pro Hendrick e pro Estevão e ter mantido os meninos. Acabou de sair uma notícia, e aqui eu sempre gosto de passar a notícia logo que ela sai. Flamengo decidiu não renovar com o Davi Luiz, tá? O José Boto teria passado aí essa informação pro zagueiro. Acabou de sair no GE, né? Tá dando a notícia aqui. E aí eu vou trazer, a gente vai debater isso já já. O Flamengo decide não renovar com o Davi Luiz, ou seja, dificilmente o Léo Pereira vai sair, que saiu a notícia que ele tá na lista de reforços, né, lá do Boca Juniors, mas o Flamengo aí, já nas redes sociais do Flamengo, inclusive, tá? Foi isso. Foi confirmado nas redes sociais do Flamengo que, tá aqui o comunicado do Flamengo, já a gente vai debater isso. O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado neste domingo sobre a decisão. Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, Davi Luiz. Você faz parte da história do Mengão. Foi a postagem aí do Flamengo sobre a não renovação com o Davi Luiz. Já a gente vai falar sobre isso, mas antes, ô Bruno Prado, é um Palmeiras que tá indo pesado, hein, Bruno? Pode não fechar, mas ele tá indo atrás de nomes de peso. Andreas Pereira, que tá titular na Inglaterra, o Vitor Roque, que não se firmou no Barcelona, mas que foi um jogador caríssimo para a Europa, como uma joia do futebol brasileiro e agora tá no Betis. E tem, claro, o Paulinho, que já tá fechado, que também é um grande nome, né, Bruno? É um Palmeiras com uma política diferente. Ou seja, foi um baque esse ano sem conquistas, né, Bruno? O Palmeiras, dinheiro ele sempre teve. E era uma opção do clube contratar de uma outra maneira. O que o Palmeiras fez nos últimos anos foi apostar num time que foi muito vencedor. O Palmeiras ele mantém um time base por muitos anos. E esse time entregou, ganhou, entre outros títulos, 2 Libertadores, 2 brasileiros. Só que acho que eles já chegaram à conclusão, e até antes do fim do ano, de que esse time está acabando. Né? É um time que vários jogadores importantes já não rendem bem, tanto que no meio do ano eles trazem o Maurício e o Felipe Anderson. E trazem o Giai também, que é uma aposta mais a longo prazo. É um jovem que o Palmeiras enfrentou na Libertadores, na fase de grupos, ele jogava no São Lourenço, jogou contra o Palmeiras, chamou a atenção e foi contratado. Mas o Felipe Anderson e o Maurício são caras que já chegam com um peso assim de serem titulares. Aí depende do rendimento. O Felipe Anderson ainda não conseguiu jogar bem, o Maurício até que teve bons momentos. Então acho que já começa no meio do ano esse processo de mudança de um time base que entregou muito para o Palmeiras, mas que está chegando no fim. Os jogadores estão tendo problemas físicos, estão mais velhos, e agora o Palmeiras está disposto a gastar mais para formar uma nova base, um novo time base forte, para continuar disputando títulos. Então acho que é mais essa ideia. Se esse time, se ele concretizar algumas dessas contratações e ele formar uma nova base, eu acredito que ele volte para uma filosofia de, temos aqui um novo time base, a gente vai tentar manter esse time como fez com o outro por 3, 4 anos. Então, eu acho que a ideia é muito dessa, assim, de entender que aquele time muito vencedor, ele está no final e vai tentar formar um novo time. Né, porque eu até falo nesse aspecto, Bruno, porque o Palmeiras já tentava renovar, só que não com investimentos tão altos. Né? Porque o Felipe Anderson, que já era um nome um pouco de peso, mas não compara com o Vitor Roque e com o Andreas Pereira, por exemplo. Né? O Vitor Roque foi como uma baita promessa. A gente comparava aqui, né? Eu lembro que o Vamp falava, se fala muito do Hendrick, mas o Vitor Roque tá jogando muito, tá? Eu acho o Vitor Roque tão jogador quanto o Hendrick. O Vamp falou isso aqui várias vezes. A gente falou do Vitor Roque várias vezes. É um jogador de peso. O Andreas Pereira tá na Premier League, titular. Porque, se a gente for lembrar contratações do Palmeiras no ano passado, Aníbal Moreno, Lázaro, Felipe Anderson, Giai. Vamos lá, me lembra aí, teve mais ou dois. Caio Paulista, Isso. Maurício. Caio Paulista e Maurício, exatamente. Foram esses 6.
não são jogadores, nossa, que peso. Talvez o Maurício como uma promessa e o Felipe Anderson. Então eu acho que já mostrou que mudou um pouco, né, Bruno? Eu acho que isso tem a ver com pressão de torcida. Contratar jogador medalhão, contratar jogador de peso. Será que a Leila, que tão dificilmente sofre pressão de torcida, sofreu ou não? Ou ela caiu na real que a estratégia poderia estar sendo errada? Ela e o Abel Ferreira, né, na opinião de vocês? Acho que tem a questão do resultado. Se tivesse vencido o Brasileiro, dificilmente teria investimento tão grande, mas acho que também passa, sim, por uma conclusão deles ali, do Abel com ela, de que é um time que que eles estão com um limite. Que o Palmeiras ele teve um problema esse ano. O Palmeiras ele soma mais pontos no Brasileiro do que no ano passado. O Palmeiras perde o campeonato esse ano, mas ele faz mais pontos do que no ano passado quando ele ganhou. Então aquela média de mais de 70 pontos, um pouco mais de 70, eles conseguiram manter. O Palmeiras conseguiu somar pontos. Ele não saiu da faixa ali que ele ocupa normalmente de pontos. O problema onde foi? Nos grandes jogos. Isso que complicou o Palmeiras, não só no Brasileiro. No Brasileiro, a gente já falou aqui, do G5, o Palmeiras não ganhou de ninguém no Brasileiro. De nenhum. Jogou 2 vezes contra cada um e não ganhou de nenhum. Então, ele é um dos integrantes do G5. Então, de 8 jogos contra os melhores do campeonato, ele não venceu nenhum. Na Libertadores, ele cai para um desses times, Botafogo, e na Copa do Brasil ele cai para outro desses times, que é o Flamengo. Então, nos grandes jogos, inclusive no Brasileiro, ele perde a liderança num confronto direto com o Botafogo, ele não foi bem. Ele não foi bem nos confrontos com o Botafogo, com o Flamengo, e nem com o Fortaleza, nem com o Inter. Então, acho que isso gerou, assim, tá faltando alguma coisa. A gente continua bem, continua forte, foi vice-campeão, fez mais de 70 pontos, fez mais pontos que no ano passado, mas nos confrontos grandes faltou alguma coisa. E a gente tem que buscar isso aí.